Fala, nação de obstinados, professor J na área, para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje falaremos sobre os pronomes oblíquos átonos. Esses pronomes causam muitas dúvidas na cabeça do estudante. Olha só, os pronomes oblíquos átonos, eles podem exercer várias funções sintáticas. Por exemplo, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunto adnominal, sujeito acusativo, parte integrante do verbo e partícula de realce. Mas hoje nós vamos falar, dos pronomes oblíquos átonos na função de objeto direto e objeto indireto. Vamos a eles. Olha só. Temos os pronomes me, te, se, o, a, lhe, nos, vos, se, os, as, lhes. Pessoal, olha só. Se vocês perceberem bem, eles correspondem aos pronomes pessoais do caso reto, Temos aqui os pronomes oblíquos átonos, porque também nós temos os tônicos, mas aí os tônicos ficarão para outra aula, certo? Então temos os átonos e os seus correspondentes, de pronomes pessoais do caso reto, ó. O me é o eu, o te é o tu, o se, o, a, lhe representa ele ou ela, o nos é o nós, o vos, vós, se, os, as, lhes, eles ou elas. Então, eles possuem os seus correspondentes lá dos pronomes pessoais do caso reto. O me e o te, que é o eu ou o tu, correspondentes, eles exercem função de objeto direto e objeto indireto. O se, pessoal, olha só, ele exerce função também de objeto direto e indireto, mas sempre está na função de pronome reflexivo. Então, é uma particularidade do pronome se. O e o a, eles só exercem função de objeto direto e o lhe de objeto indireto. Então, vocês perceberam, que aqui nós temos primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Somente o a e o lhe possuem exclusividade quando se fala de objeto direto e objeto indireto. O e o a só exercem função de objeto direto e o lhe só exerce função de objeto indireto. É importante que você saiba disso, É muito importante esta parte aqui, pessoal. Anotem aí, façam os resuminhos no caderno para posteriormente revisar. Aí temos aqui, o nos e o vos, que exercem função de objeto direto ou indireto, depende do contexto da frase. O se, novamente, que exerce função de objeto direto e indireto, mas na função reflexiva. Os, as, somente objeto direto e o lhes, somente objeto indireto. Isso aqui, esse esquema, pessoal, é muito importante. Vocês anotem para memorizarem, revisarem depois estas informações. Hoje nós falaremos somente sobre o uso dos pronomes o, a e lhe, ou, os, as e lhes. Vamos falar exclusivamente sobre estes que são os que mais dão dor de cabeça nos estudantes. Tranquilidade? Olha só, os pronomes o, a, os e as, que são utilizados como objetos diretos, eles têm uma particularidade a depender da terminação do verbo. Isso é muito importante. Olha só, se o verbo terminar em vogal ou semivogal, não haverá alteração na forma destes pronomes. Vamos lá. Chamei-a aqui. O verbo chamei está terminando com a semivogal i. Então não haverá alteração na forma do pronome. Apenas a colocação após o hífen. Chamei-a aqui. Aqui, pessoal, é o mesmo que dizer chamei ela aqui, Chamei ela aqui. Estou colocando aqui o pronome ela para ficar mais fácil de entender. Mas é a mesma coisa. Chamei ela aqui. Quando vamos utilizar o pronome, como o verbo está terminando em semivogal, não haverá alteração na sua forma. Porém, se o verbo terminar em R, S ou Z, perderão suas terminações, ou seja, o verbo perderá a sua última letra e os pronomes serão acrescidos da letra L. Olha só que interessante. Olha o exemplo. Deverão trazê-la aqui. O verbo é trazer. Deverão trazer ela aqui. Então, como ela termina com
R, a gente retira o R e acrescenta o L no pronome, que no caso aqui é o pronome a. Este acento circunflexo, pessoal, é porque com a retirada do R, a palavra ficou uma palavra oxítona, né? Trazer. Como ficou oxítona e termina com E, necessariamente recebe acento. Aí remonta lá para as regras de acentuação gráfica. Então, deverão trazê-la, olha só, a nova forma do pronome aqui. O outro exemplo, a tarefa, fila com educação, ou seja, fiz ela com educação. Aqui nós temos o verbo fiz. Então ele perde o Z e acresce o L ao pronome. Então fila com educação. Se o verbo terminar em som nasal, M, ão ou oin, os pronomes terão as formas no, na, nos, nas. Estas regras, pessoal, de alteração do pronome a depender da terminação do verbo são muito importantes. As provas trazem direto, certo? Cobrando estes temas. Então fiquem atentos. Se terminar com som nasal, assumirão novas formas. Olha só, levaram. E outro detalhe, pessoal, o verbo não perderá a letra, né? A última letra, como acontece aqui com R, S ou Z. Aqui permanece, tá? Permanece levaram, mas o pronome recebe um N. Então, levaram-no para o hospital. Ou seja, como temos o gênero aqui, ó, gênero masculino, levaram ele para o hospital. Levaram-no para o hospital. Aqui o outro exemplo, ó, soltem-nas, né? Terminando com M, olha. Terminando com M, o pronome assumindo uma nova forma. Aqui também, ó, soltem-nas, né? Soltem elas, né? Eu estou exemplificando, pessoal, com um pronome pessoal do caso reto para que fique mais claro, né? Soltem-nas, soltem elas. Então, pessoal, temos aqui essas três regras iniciais, mais gerais, na verdade, e eu trouxe uma particularidade aqui, que é importante também que vocês saibam, pois eu já vi sendo cobrada em prova. Olha só, se o verbo terminar em mos, né, mos, e for seguido de nos ou vos, o S será retirado, certo? Então temos aqui o verbo reunimos, mas como nós queremos fazer referência a nos, né, então teremos que tirar o S, né, que tá do verbo reunimos, e colocar apenas o nos. Então é reunimos-nos, e não reunimos-nos. Fica meio estranho, né? Se você achar que é muito pedante e não quiser usar esta forma, aí você coloca o verbo, você coloca o sujeito antes e traz o pronome oblíquo para antes do verbo. Então você diria o quê? Nós nos reunimos. Aí ficaria o S aqui, tá? Você poderia fazer assim, olha. Caso quisesse usar de outra forma. Nós nos reunimos. Aí não precisaria tirar, tá? Não precisaria tirar o S do verbo. Tranquilidade, pessoal? Estas são as informações acerca dos pronomes oblíquos átonos. Em outra aula nós falaremos sobre os usos dos pronomes o, a e lhe como objeto direto e indireto. Eu trouxe mais uma informação aqui com esta frase que eu quero passar para vocês, pois foi cobrada em prova e eu quero que vocês fiquem ligadinhos, tá? Olha só, para não aborrecê-lo, tive de sair, certo? Temos aqui o verbo aborrecer, terminado em R, então foi aplicada esta primeira regra. Olha só, verbo aborrecer, aplicada aqui a primeira regra, retirou o R e acrescentou o L ao pronome. Mas, se vocês já estudaram a aula de atratividade, né, as causas de próclise, em que a gente puxa o pronome para antes do verbo, vocês lembram que a palavra negativa não, ela puxa o pronome para antes do verbo. Tranquilo? E aí vocês veem a seguinte oração: para não aborrecê-lo com o pronome após o verbo, ou seja, você já diria que esta construção está inadequada, mas aí tem um detalhe. Quando o verbo estiver no infinitivo, tá, pessoal? Aqui é o verbo aborrecer. Então, o verbo está no infinitivo. Quando o verbo estiver no infinitivo,
Admite-se uma situação enclítica, ou seja, o pronome após o verbo. Então, mesmo com esta palavra de sentido negativo, é correto eu colocar o pronome após o verbo. Então, esta construção está correta, certo? A banca FGV já cobrou uma questão com uma estrutura parecida. Então, para não aborrecê-lo, tive de sair. Como eu poderia construir? Para não o aborrecer, tive de sair. Tranquilidade, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Se restou alguma dúvida, deixe nos comentários. A gente procura solucionar, resolver, esclarecer todas as dúvidas. Se ainda não é inscrito aqui no canal, aperta nesse botão inscrever-se para receber mais dicas de língua portuguesa. E não esquece de curtir aqui o vídeo, para nos ajudar a continuar passando conhecimento para vocês todos os dias. Forte abraço, até a próxima!